Assisti ao filme Close por esses dias e a gente precisa muito falar sobre esse filme. Olá, marcadores e marcadoras, bem-vindos de volta ao nosso lugar seguro. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês de um filme incrível que eu assisti por esses dias e que eu quero muito indicar aqui para quem ainda não viu. Vocês sabem que o foco aqui do canal não é falar sobre filmes, a gente fala muito mais sobre livros, mas tem algumas narrativas audiovisuais que nos envolvem, que merecem aí um destaque muito grande, e é o caso desse filme Close, de 2022, 2023, aí esteve nos circuitos de premiação de cinema. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre ele nesse vídeo aqui. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e vem comigo que é hora de filme. O filme Close é um filme aí belga, coproduzido em conjunto com os Países Baixos e com a França. Ele é um filme no estilo Coming of Age, que é tipo ali um romance de formação aí, trazendo aí para o nosso conhecimento ali, né, para nossa prática de leitura. Ele se equipara mais ou menos a um romance de formação e vai mostrar o amadurecimento de algum personagem ou de alguns personagens. O filme é dirigido pelo Lucas Dont, que já teve aí uma direção muito bem executada no filme Girl, e ele também é coescrito com Angelo Tissens. Desde a estreia desse filme em maio de 2022 no Festival de Cannes, ele vem sendo aí muito bem aclamado e tem aí mexido muito com as pessoas, traz aí uma reflexão bem pesada e super envolvente, e é por isso que eu quero falar dele aqui junto com vocês. No enredo desse filme a gente vai ter dois meninos ali por volta dos 13 anos, vai ser o Leo e o Remy. Eles são assim amigos muito próximos e estão chegando ali naquela idade onde vão descobrir ali as suas emoções, desenvolver a sua sexualidade, e no meio disso eles têm ali uma amizade muito próxima, um carinho muito grande um pelo outro. Eles não definem ali no filme do que se trata esse carinho, se é realmente uma amizade com muito envolvimento, com muito afeto, ou se já se trata de uma relação homoafetiva dessas crianças. Então a gente fica com isso bem no ar, e acontece que no meio de tudo isso, os amigos deles, os coleguinhas ali da escola, vão começar a mexer com eles vão sofrer muito bullying por conta dessa história, dessa amizade deles que é muito próxima. E aí então vai acontecer uma grande tragédia, onde um desses meninos, o Remy, ele vai aí cometer suicídio. Até aqui então a gente já tem a sinopse do filme. Uma amizade muito grande, com possível envolvimento homoafetivo, que o filme não aborda dessa forma, mas que vai aí acarretar o suicídio de um desses dois meninos. E tá aí a primeira grandeza dessa direção e desse filme como um todo, que é abordar um tema que é muito delicado como esse, mas tratar com muita humanidade, tratar também com muito cuidado, com muito zelo, para que aquilo não vire assim uma questão de lacrar em algum sentido, mas simplesmente trabalhar isso de uma forma observadora, como a maioria dos bons filmes fazem. Esse não é um filme que vai ter aí muitos acontecimentos diferentes, além desse que já é muito pesado, acarretando aí a morte dessa criança, mas ele é muito mais de sentido, de subjetividade. Então, se você gosta desse tipo de filme, eu super indico para você. E se no seu caso você não gosta de spoiler de jeito nenhum, eu sugiro primeiro assistir o filme e depois voltar aqui pra gente comentar sobre. Porque não tem como falar desse filme sem comentar aí alguns spoilers, principalmente esse que já faz parte da sinopse, então acaba não sendo um grande spoiler, mas sim é um filme que a gente, para comentar, a gente vai ter que soltar aí algumas questões, vai ter que falar um pouquinho sobre coisas que acontecem nesse enredo. Então, se você não gosta de spoiler, pode parar por aqui, depois você volta para assistir esse vídeo. Então, depois dessa primeira parte, onde o filme vai expor aí
essa relação tão pura entre esses dois meninos, a relação entre as famílias também, porque elas também se relacionam através da relação deles. A mãe de um deles trata super bem o amigo do filho dela. Ele é como se fosse um filho adotivo ali, ele tá sempre junto, tá sempre naquela casa. O pai também cuida super bem dos dois, como se fossem irmãos. Eles dormem ali também, então é uma amizade bem bonita. O filme vai acontecer no interior, então não é num cenário urbano, é num cenário rural. Isso também traz aí um peso aí para a pureza dessas relações, porque são pessoas que veem a vida diferente dos grandes centros, por exemplo. Depois de mostrar esse envolvimento tão bonito dos dois, o filme vai explorar um pouquinho como que é a vida deles lá na escola. E lá tudo muda um pouco de ótica, porque os colegas começam ali a fazer um certo bullying com os dois, a meio que fazer piadinha da relação deles, chamar os dois de um casal de namoradinhos ali. E claro, eles estão num processo de descoberta, eles nem sabem se é realmente isso. Tudo indica que seja, tudo se encaminha para que seja isso, mas eles estão se descobrindo, então aquilo fica muito confuso para eles. E um dos dois, o Leo, vai tentar meio que se afastar do amigo para parar de sofrer aí todo esse bullying, esses preconceitos, essas piadas, brincadeiras de mau gosto. E aí então é onde o Remy vai sentir ali muita falta daquela relação, também não vai entender direito o que está se passando, e quando tudo fica um pouco mais pesado, ele vai sim tirar a própria vida. E aí então que acontece ali um peso enorme nesse filme, tudo fica com uma atmosfera muito dolorosa. E o Leo vai ficar ali se corroendo por dentro. Ele acha que porque ele se afastou do amigo, tudo aquilo aconteceu. E pior, não tem nenhuma forma de reparar o que aconteceu. Daí você imagina uma criança de 13 anos se descobrindo sua própria sexualidade, tem que passar por uma situação tão complexa como essa e que nem mesmo o adulto saberia lidar. O filme então vai mostrar esse processo de luto dele, principalmente o início, aquela negação, aquela questão de estar muito perdido dentro da situação, e também mostrar ali os pais desse outro menino, a forma como eles vão lidar com isso. Enfim, é uma mistura assim muito angustiante de takes ali mesmo muito bem feitos, e a gente tem também que enaltecer o trabalho das duas crianças que deram um super show ali nesse filme. Outra coisa muito interessante é perceber como que aquela escola em que eles estavam inseridos é muito melhor preparada do que no caso aqui no nosso país. Quando tudo acontece, é inevitável que todo mundo sofra, que todo mundo relembre aquela criança, comece a citar ali como que ele era, enfim, passar por esse processo de luto. E essa escola, ela tem ali uma base, um apoio psicológico muito interessante para essas crianças. Ela vai disponibilizar uma psicóloga que vai estar lá fazendo ali uma terapia de grupo com eles, para que esse processo de luto aconteça de uma forma menos difícil possível, embora inevitável. E infelizmente a gente percebe num filme como esse, ou mesmo aí nas vivências dentro das escolas, que o problema do bullying, e principalmente o problema do bullying relacionado à sexualidade das pessoas, está muito enraizado ainda na nossa sociedade, nas nossas escolas. Então a gente já vive sim uma realidade muito melhor do que antigamente. As pessoas têm mais abertura para se aceitarem, têm mais abertura para debates sobre sexualidade, sobre entender aí todas essas nuances aí da sexualidade, da autoaceitação e da aceitação do outro. Mas, embora tudo isso já aconteça e embora muita coisa tenha avançado, ainda existe sim muito preconceito dentro das escolas e muito preconceito na criação dos filhos. Ou seja, as crianças elas vão reproduzir esse tipo de comportamento porque em casa elas veem sim
pais que são preconceituosos e intolerantes. E isso não somente em relação à sexualidade, também acontece sobre o racismo e sobre xenofobia, por exemplo. Então são coisas e formas de educar os filhos que devem sim ser banidas. A gente precisa educar as pessoas para a aceitação, para o respeito com o diferente e para o respeito com a diversidade, seja sexual, de gênero, de etnias, enfim. A gente precisa educar para o respeito. Em resumo, o filme Close vai trazer aí várias questões muito interessantes sobre amadurecimento, aceitação, sobre o inevitável, sobre morte, sobre luto, sobre as relações, sobre se conhecer, conhecer sobre sexualidade e como isso é difícil no contexto aí de uma criança pré-adolescente. É claro que esse tema do suicídio, se ele é um tema sensível para você, é bom você passar longe, porque é um filme muito pesado que vai trazer ali nuances de emoções que vão mexer muito contigo, mesmo que você não tenha problema nenhum com essa temática. Então, se você tem algum problema com isso, ou se você tem aí gatilhos relacionados à saúde mental, por exemplo, é bom passar bem longe desse filme. Essa foi então a minha indicação de filme aqui para vocês. Não é tão comum eu trazer um filme, mas esse você precisa assistir, porque ele é super envolvente e traz toda essa narrativa muito reflexiva e que tem tudo a ver com o que a gente gosta de conversar. Se você também assistiu Close e quer aí falar mais um pouquinho sobre essa história, deixar suas percepções, aproveita aqui embaixo o campo dos comentários pra gente conversar um pouquinho mais sobre essa história e me contar também se eu esqueci de falar alguma coisa sobre o filme. Obrigado por chegar até aqui nesse vídeo e não esquece do que eu sempre digo, quando se trata dos livros, nunca é quantidade, é constância. Um beijo pra vocês, tchau, tchau!